Como viver a vida verdadeiramente? Parece uma pergunta óbvia, mas nós devemos entender o que é a verdadeira vida, ou viver de verdade a vida. Viver a vida não é fazer tudo o que nós queremos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, mas é sim observar os limites de Deus. Quando Deus fez o homem, em Gênesis, Deus deu um limite para o homem. Ele falou: você pode comer de tudo do jardim livremente, mas de uma árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, você não come, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Nós vemos também um homem na palavra de Deus, Salmo 51, que foi Davi, o rei de Israel, em que ele ultrapassou este limite, desobedeceu a Deus, pecou. Porque o pecado é desobediência contra Deus, é uma ofensa grave contra o Criador, contra Deus. E quando ele peca, ele perde a verdadeira vida, o prazer verdadeiro da vida, que é agradar a Deus. Muitas vezes achamos que viver a vida de verdade é conquistar aquilo que nós queremos, é usufruir de forma natural aquilo que nós achamos ser bom para a gente. Mas viver a vida de verdade é agradar a Deus, é obedecer a Deus. E Davi pecou, mas ele teve uma saída, porque o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Se você quer viver a sua vida de verdade, agrade ao Senhor, recorra a Deus se você está afastado de Deus, porque todos nós pecamos e estávamos afastados da presença maravilhosa de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, o distanciamento eterno de Deus. Mas se nós queremos viver esta vida de verdade, nós devemos recorrer à pessoa de Deus, porque Ele nos amou primeiro, de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, uma maneira incondicional, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse não só esta vida, uma vida de verdade, mas a vida eterna, a vida para sempre com Ele. Porque o que mais nós temos de precioso, o que mais nós devemos ter de precioso, se você ainda não tem, é a presença de Deus. É agradar a Deus, é ter a palavra de Deus junto do seu coração. Então Davi clamou a misericórdia de Deus. É o Salmo 51. Ele começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, quando você clama por misericórdia, logo vem o desejo do arrependimento. Na verdade, quando você clama, é o próprio Deus te convencendo de que o que nós fazemos errado não é para que possamos permanecer. Davi ele fala aqui em pecado, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, herdamos sim o mal do pecado, que Adão desobedeceu, mas veio Jesus e obedeceu em tudo, foi obediente em tudo, sofreu para isso, se fez pecado, porque era considerado maldito todo aquele que fosse pregado na cruz. E se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também veio a redenção, veio a nossa salvação. E nós não podemos mais deixar de viver a vida de verdade, que é uma vida em Cristo Jesus. Ele sim é a verdadeira vida. João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ter uma vida de verdade, viver a vida de verdade, uma vida plena, creia em Jesus, siga Jesus, obedeça a sua palavra pelo seu Espírito e você vai ter uma vida de verdade como Davi.
que se arrependeu e tornou a ter alegria da salvação. Ele disse, aqui, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Viva de verdade, viva em Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.